Oi, queridos da EJA, vamos lá para nossa quarta semana, nossa aula da quarta semana. Hoje a aula é curtinha, o assunto é tranquilo, né? Vamos lá, força. Vai funcionar igual semana passada, no final eu vou deixar uma perguntinha aqui para você copiar e responder no caderno, para depois a gente poder avaliar e servir de pontuação, tá bom? Então não deixa a peteca cair não, vamos lá, foco, né? Então vamos lá. O vídeo essa semana eu vou falar sobre as 4 principais revoltas da República Velha. Vocês lembram que o nosso assunto é República Velha, né? Então as principais revoltas da República Velha, que foram Canudos, Contestado, Revolta da Vacina e Revolta da Chibata. Bacana? Então eu vou falar rapidamente desses 4 movimentos que ocorreram na República Velha, para a gente encerrar esse assunto República Velha. Bacana? Então vamos lá. Na República Velha ocorreu um fenômeno chamado de messianismo. O que é isso? É líderes religiosos que aglutinaram grande camada da população, a camada mais sofrida, mais pobre, sabe? Eram movimentos com cunho religioso e social e que geraram 2 grandes revoltas: Canudos e Contestado. Vamos para Canudos primeiro. Canudos é um movimento que ocorreu na Bahia, na cidade de Belo Monte, e em volta de uma pessoa chamada Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele era um líder religioso muito eloquente, falava muito bem. Uma pessoa simples, mas que aglutinou muitas pessoas ao redor dele. Para vocês terem ideia, Canudos chegou a ter 24 mil pessoas. Só que Canudos não agradava os poderosos, não agradava a igreja, porque era um líder religioso que não tinha nenhum preceito, nenhuma ligação com a igreja católica, e não tinha nenhuma ligação com igrejas evangélicas, com nenhuma igreja. Era um líder religioso que pregava sua própria fé e que as pessoas se concentraram ao redor dele. Então as pessoas da igreja ficaram receosos com ele. E os coronéis também ficaram receosos com ele. Por quê? Porque as pessoas começaram a fugir das fazendas para ir morar em Canudos, porque em Canudos existia o quê? Uma teoria de igualdade, de liberdade, as pessoas eram tratadas com justiça, não havia aquela perseguição, não havia opressão em cima dos mais pobres. Então Canudos se tornou um perigo. Como resolveram isso? Mandaram o exército lá e massacraram Canudos. A população pobre que vivia em Canudos foi massacrada. Muita gente morreu e acabaram com Canudos dessa maneira. Né? Contestado também é um movimento religioso, do monge José Maria. Contestado tem esse nome porque foi um movimento que ocorreu entre 2 estados. Contestado, no meio de 2 estados, Santa Catarina e Paraná. Era uma região disputada pelos 2 estados em que o monge fundou uma comunidade. Também levou para lá os mais pobres. E esses mais pobres tomaram conta da terra. Normalmente Contestado tem uma coisa também que concentrou lá pessoas que eram filhos de escravos, ex-escravos, pessoas excluídas da sociedade. Então foi uma coisa muito bacana o movimento, mas também um movimento religioso que não agradava a ninguém. Como resolveu? As forças do governo foram lá também e resolveram tudo na base da bala, né? Mataram todo mundo, né? Assim como o Antônio Conselheiro morreu no ataque a Canudos, o monge Zé Maria morreu no ataque a Contestado. Então, Contestado e Canudos são 2 movimentos religiosos voltados para a população pobre que foram massacrados no Brasil, 2 revoltas. Revolta da Vacina, a gente já tinha conversado a respeito dela, não sei se vocês lembram. É quando, na mudança do Rio de Janeiro, onde eles resolvem fazer uma maquiagem no Rio de Janeiro, ou seja, jogar o pobre para a favela, para o morro, e deixar o centro do Rio de Janeiro bonito para o estrangeiro, né, visitar, né, quem chegasse aqui encontrar o centro arrumadinho, enquanto o pobre está escondido na favela. Nessa campanha de urbanização, também surgiu uma campanha de vacinação, comandada por Oswaldo Cruz. Ele queria vacinar as pessoas principalmente contra varíola e febre amarela. Só que essa vacinação tinha sérios problemas, porque a vacinação era feita à força. A polícia invadia a casa das pessoas e vacinava as pessoas à força.
numa época onde é muito complicado aplicar uma vacina, por exemplo, numa mulher. Porque uma mulher, nessa época, vestia várias camadas de roupa. E você deixar uma parte da mulher desnuda para poder aplicar uma vacina gerava uma revolta muito grande na população. Então a população do Rio de Janeiro se revoltou, foi para a rua e houve a chamada revolta da vacina. O povo revoltado contra essa obrigatoriedade de tomar vacina. Rio de Janeiro, revolta da vacina. Última revolta, revolta da chibata. A revolta da chibata tem a ver com racismo, tema atual, né? Vocês estão vendo aí as manifestações contra o racismo, né? Tem a ver com racismo. Racismo aonde? Dentro da Marinha do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas as nossas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, sempre foram extremamente excludentes na questão racial, né? Houve sempre problemas, relatos de racismo, de perseguição a pessoas negras. Isso sempre ocorreu dentro dessas instituições, apesar de muito camuflado. Na Marinha teve uma hora que isso explodiu, que foi a chamada revolta da chibata. Os marinheiros de cor, eles eram punidos com chibatadas. Quando eles cometiam alguma falta que o superior julgasse grave, eles recebiam chibatadas. Até um belo dia que um marinheiro chamado João Cândido, ele comandou uma revolta. Os marinheiros se revoltaram, mandaram uma carta ao presidente e ameaçaram, inclusive, atacar a capital, Rio de Janeiro, se não fosse tomada uma providência, não acabassem os castigos físicos na Marinha. Foi duramente reprimida a revolta, muitos deles foram presos, a grande maioria foi condenado à prisão na Ilha das Cobras, ainda existia prisão na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e foi duramente reprimida. Né? Não acabou com o racismo, longe disso, vocês veem que hoje a gente ainda tem relatos de racismo, né? Mas foi um grande movimento durante a República Velha contra o racismo. Então eu falei das quatro maiores revoltas da República Velha, e a perguntinha no final é o seguinte, é para você me contar no seu caderno, com as suas palavras, o que foi a revolta da vacina. Anota lá, se não lembrar, volta no vídeo e assiste de novo. Tá bom? Grande abraço, até semana que vem. Fui!